Hoje, Dia das Mães, nós convidamos para estar com a gente, para ministrar a palavra de Deus, uma mulher, uma pastora, a Lígia. Ela faz parte da equipe pastoral da Igreja Batista, Palavra Viva. Nós também estudamos juntos no seminário Servo de Cristo, junto com outros irmãos, junto com Mauro e outros irmãos. E nós chamamos uma pastora e uma mamãe abençoada também para ministrar aos nossos corações a palavra de Deus. E eu queria que vocês a recebessem com uma salva de palmas. Paz, bom dia, queridos. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Essa é uma promessa para todos nós que prosseguimos em buscar tu e tua casa. Amém? Hoje é dia de festa, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, porque eu estava pensando, eu estava com saudades de estar aqui com vocês. E muitas vezes nós temos as agendas tão lotadas, com tantas coisas que nós nem necessitamos fazer todos os dias. E acabamos por colocar mais coisas nas nossas agendas e não vemos o que realmente é importante. Qual é o sentido realmente do nosso dia a dia? Quando o Senhor nos diz que somos luz e sal da terra, nós precisamos pensar sobre isso. Se estamos sendo realmente instrumento de bênção nas nossas vidas, para aqueles que amamos e mesmo aquele que não amamos. Então, quando eu vi que muitas vezes as minhas agendas lotadas me impedem, tiram a oportunidade de tirar um momento realmente para estar com quem importa, para estar realmente com aquilo que Deus nos trouxe, para viver em comunhão, para viver em unidade. Estamos existindo ou estamos vivendo a vida em abundância que Ele nos trouxe? Porque o poder do fazer, o poder do atuar, das escolhas está em nós. Jesus já fez todas as coisas, mas o poder de escolha da ação está em nós. E nós podemos escolher como agir, como ser, como estar no nosso dia a dia. Então, o que eu estava pensando hoje é sobre você tirar um tempo sempre do seu dia para ser luz e sal na vida de alguém. Há tempo para todas as coisas e há um tempo para você dar um telefonema e visitar alguém que faz tempo que você não vê. Dar uma palavra de esperança para aquele que você faz tempo que não dá uma palavra de esperança e você sabe que necessita. Mas a nossa rotina não nos deixa parar para ligar. E nós precisamos ser esse instrumento de luz na vida das pessoas, amém? Então eu espero que você saia daqui hoje encorajado, fortalecido nessa mensagem desta mulher que o Senhor me trouxe ao coração quando Manu e a Giz me disseram para pregar no Dia das Mães. Eu quero parabenizar as mães, mas também quero parabenizar os filhos e filhas. Muitas ainda não são mães, mas serão mães um dia. Também quero parabenizar as avós, porque as avós têm jornada dupla e glória a Deus por isso. Parabenizar os netos e netas. Parabenizar as sogras. Eu sou sogra hoje. Parabenizar os genros e as noras. E parabenizar a todos os que estão envolvidos em família. Que é a mensagem de hoje que eu quero trazer para você, a importância da família, porque família é sonho de Deus. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E a nossa família é bendita em Jesus Cristo.
Nós somos uma família. A importância de estarmos em unidade, como o Manu falou. Deus fez tudo para a comunidade. Jesus disse, onde estiverem 2 ou mais em meu nome, eu ali estarei presente. Sempre Deus pensa em família, em comunidade. Quando ele trouxe o Éden, ele trouxe uma família. Crescei e multiplicai-vos. Todos nós estamos inseridos numa família. Umas já mães, outras não. Mas somos pertencentes a uma família, a uma comunidade. E que Deus abençoe a sua família e a comunidade de Atos, família em Cristo Jesus. Amém? Queria convidar você para ler comigo a palavra de Deus. Em Êxodo 6, 20. E o tema da mensagem hoje é lições da extraordinária fé da mãe Joquebede. Êxodo 6, 20. Anrão tomou por mulher sua tia Joquebede e lhe deu à luz Arão e Moisés. Anrão viveu 137 anos. Agora eu quero que você vá para Números 26, versos 58 e 59. Estes também eram clãs levitas, o clã libnita, o clã hebronita, o clã malita, o clã musita, o clã coreíta. Coate foi pai de Anrão. O nome da mulher de Anrão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela lhe deu à luz a Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Amém? Aqui está, então, a história de Joquebede, que se casa com Anrão. Olha aí, quem vai ter filho? Pode ter um nome bonito, Anrão. A Bíblia tem muitos nomes interessantes. Joquebede significa o Senhor é glória. E eles eram da tribo de Levi, levitas. Amém? Então, o nome dela já diz muita coisa, que ela viveu para glorificar o nome do Senhor. A vida de Joquebede foi consagrada ao Senhor. E então, ela se casa com Anrão no Egito, onde eles viviam já um momento muito tenso no Egito, já não muito amigos entre hebreus e egípcios, pois José já havia morrido há muitos anos, há 300 e tantos anos atrás, e um novo faraó subiu para reinar o Egito e não conhecia José, e então havia uma certa tensão, pois os hebreus muitos se multiplicaram e muitos se tornaram numerosos e fortes. E então este novo faraó começou a temer a quantidade do crescimento do povo hebreu, pois havia muitos homens fortes, e se houvesse então uma guerra, eles poderiam se unir aos inimigos, que provavelmente eram os Ixos, que eram inimigos dos egípcios naquela época. E naquela época de José, o faraó foi um rei Ixo, e provavelmente eles eram amigos. Então o rei, o faraó, temeu este crescimento e então começou a arquitetar um plano para que não houvesse mais nascimento de meninos
e começou a tramar um plano astuto para diminuir o crescimento deste povo. E é neste contexto tenso, neste contexto adverso, de uma vida tão difícil, de uma vida de opressão, que Anrão e Joquebede decidem se casar, decidem ter filhos. Hoje em dia, queridos, nós temos um mundo muito esquisito, um mundo muito difícil. E tem casais que dizem, não vou ter filhos. Tem pessoas que dizem, não vou me casar, porque não acredito na instituição casamento. Ou, não vou ter filhos porque não tenho condição financeira. O mundo está muito difícil. Primeiro eu vou viajar muito. Primeiro eu vou comprar muitas coisas. Depois eu vou pensar em filhos. Depois eu vou pensar em me casar. Mas Joquebede e Anrão confiaram nas promessas de Deus de família. Porque quando Deus tem esta promessa de família, Ele também é aquele que provê, que cuida, que guarda. Ele é o guarda de Israel. Não há o que temer quando andamos no caminho daquilo que Deus prometeu para nós. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E por isso, não há o que temer. Aqui, eles foram contra as circunstâncias. Decidiram casar e ter filhos. Tinham sonhos. E muitas pessoas estão matando os seus sonhos, porque seus olhos estão para as circunstâncias e não para Deus. E nossos olhos têm que estar focados em Deus. Naquilo que Ele pode, porque Ele pode. Tudo é possível ao que crê. E para o nosso Deus não há impossíveis, diz a palavra de Deus. Amém? Então eles foram também contra a esperança. E queria ler com você, para que você tenha um entendimento um pouco mais claro do contexto que eles estavam vivendo no Egito. Êxodo 1, de 1 a 14. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua respectiva família: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Asser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já se encontrava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos de agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Amém? Então a vida não estava mesmo fácil. Se nós reclamamos de hoje, imagina naquele tempo. Era uma vida na chibata. Era uma vida na brutalidade. Era uma vida na escravidão. Não tinha salário, não tinha 13º, não tinha seguro-desemprego. Eles não recebiam nada. A Bíblia conta em Números 11, 4 a 6, que eles comiam pepinos,
cebola e peixes do Nilo e alho. A alimentação deles também não era boa, porque Faraó agiu com astúcia. Astúcia é algo escuso, é algo para não parecer realmente a motivação dele, que ele queria exterminar com os hebreus. Então, ele começou a forçar o trabalho de uma tal forma que eles não conseguiriam sobreviver, muito menos coabitar com as suas esposas. Não teriam força nem ânimo, por isso não gerariam mais filhos. E o que diz a palavra? Que quanto mais eles eram oprimidos, mais eles cresciam, mais eles multiplicavam. O poder de Deus era com eles, a promessa de Deus era com eles. Prometeu de fazer uma grande nação a Abraão, um grande povo de Deus, que eles seriam férteis, frutíferos e um grande povo. Amém? Porque o poder de Deus estava com eles, porque Deus era com eles. E o faraó e os egípcios começaram a temer. O que é que este povo tem? De tanta brutalidade, de tanta opressão, de tanta perseguição para exterminá-los, eles continuam férteis, continuam multiplicando. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus de família, o nosso Deus que não abandona, o nosso Deus que cuida dos seus, apesar do sofrimento. Eles eram, a Bíblia diz, que 600 homens. Então, provavelmente, entre mulheres, crianças, idosos, 2 milhões de pessoas. E naquele tempo, era bastante. Não é como nós hoje, não é? Mas a Bíblia diz também que a vida se tornou amarga, se tornou pesada, por tanto sacrifício, por tanta opressão. E Faraó, para piorar, chamou 2 parteiras, Sifrá e Puá. Sifrá significa beleza e Puá significa esplêndida. O Senhor fez uma obra bela e esplêndida aqui, através destas mulheres. Mulheres não eram nem contadas na Bíblia. Mulheres não tinham valor. Parteiras, muito menos. Era algo muito inferior o trabalho delas. Mas o faraó chamou as parteiras. E com astúcia disse a elas: olha, quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for, matem-no. Mas se for menina, deixe-a viver. O que Faraó estava querendo aqui induzir nas parteiras é que quando elas fizessem então os partos, que a mãe nem percebesse que o menino, ou a menina assim viveria, mas que o menino já fosse morto antes de nascer, e que ela nem percebesse que ele veio com vida. Isso era como se fosse um aborto. Hoje em dia nós vemos no mundo países que autorizam o aborto 2 semanas antes de nascer. E o que acontece? A pessoa chega no hospital e diz assim: eu não quero mais esta criança. Mesmo com 8 semanas e meia nos Estados Unidos, é possível você dizer: eu não quero mais esta criança. E esta criança então é abortada. E é jogada no lixo. Esta criança não tem um sepultamento, esta criança não tem um nome, esta criança não tem um enterro. Mas esta criança é uma vida para Deus. Nós já estivemos no ventre da nossa mãe. E nós estamos aqui porque Deus nos ama, Deus te ama. Deus guarda a nossa vida, guarda a nossa saída, a nossa entrada, é o guarda de Israel. Ele é maravilhoso. E nós precisamos nos rebelar contra isso. E como que eles começaram a se rebelar contra isso? O rei então do Egito viu que as parteiras temeram a Deus e não obedeceram. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens tiranos. Nós precisamos nos rebelar contra a tirania de Satanás, quando ele coloca vidas em jogo. Muitas vezes nós precisamos entender que não é a vontade de Deus aborto, violência,
opressão. Essas mulheres temeram a Deus e não fizeram, não obedeceram a Faraó. E Deus foi bondoso com as parteiras, porque as parteiras disseram assim a Faraó: as mulheres hebreias são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deixou o Faraó no vácuo. As mulheres hebreias são fortes e vigorosas. Elas têm os bebês antes de chegar. Ninguém sabe se isto é verdade ou não. Mas não importa, o que importa é que elas temeram a Deus e não obedeceram. Sabiam que era contra a vontade de Deus matar pessoas inocentes, matar pessoas do povo dela, irmãos delas. E elas então se rebelaram e não obedeceram. E Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso e cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Isto está em Êxodo 1, 21. Deus concedeu família. Deus concedeu um presente a essas parteiras, porque temeram e obedeceram a Deus. Queridos, se mulheres não tinham valor, essas duas aqui receberam valor de Deus, porque tiveram seus nomes escritos no primeiro capítulo de Êxodo, no primeiro capítulo do livro da Bíblia, que diz sobre a salvação, sobre a libertação do povo do Egito. Essas mulheres tiveram seu valor porque Deus concedeu-lhes família, herança, maridos, casamento. Por quê? Porque era algo muito importante naquela época, como hoje tem que ser importante na nossa vida, construirmos famílias. Porque família é sonho de Deus para mim e para você. A família é a unidade que nos traz equilíbrio, que aonde nós, em primeiro lugar, nós encontramos as nossas emoções, somos trabalhados na vida, os pais nos ensinam a palavra de Deus. Somos dirigidos pelos nossos pais ao encontro com Deus verdadeiro. Pois é na família que nós vivenciamos os relacionamentos e entendemos os limites, entendemos que todos temos defeitos, qualidades, entendemos o perdão, entendemos a reconciliação, entendemos a restauração. Entendemos que não somos perfeitos, mas perfeito é Deus e provedor de todas as coisas. É assim que nós entendemos o sonho de Deus, convivendo, nos lixando. E o primeiro lugar que nós aprendemos a nos lixar é na família. E Deus honrou essas mulheres e colocou o nome delas. Neste primeiro capítulo só tem o nome das 12 tribos e das suas famílias. E tem o nome de Sifrá e Puá. Deus mostra que se importa com as mulheres, sim. Embora naquela época os homens nem contavam as mulheres. E naquela época as mulheres precisavam se casar, precisavam ter maridos para que as sustentassem. E Deus aqui concedeu famílias para Sifrá e Puá, porque obedeceram a Deus. Amém? E eu fico pensando quando li isto, hoje nós não temos a opressão de um governo assim como na Venezuela, que estão sofrendo tanto, ou em outros países de ditadura, que sofrem tanta opressão. Mas muitas vezes dentro das nossas casas, nós temos a violência física, sim. Infelizmente, sim, a violência física. Maridos que batem em mulheres, mulheres que batem em seus maridos, pais que batem em seus filhos, mães que batem em seus filhos. Nós temos também a violência das palavras, que ferem muito mais do que uma violência física. Muitas vezes as palavras custam um longo tempo, um extenso tempo, para serem curadas.
E muitas vezes a opressão está dentro da nossa própria casa. Mas como é que foi que elas se rebelaram? Em Êxodo 3:7, disse assim: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Sabe como é que você pode se rebelar contra esta tirania de violência de palavras, de violência física, de opressão de governo? Através do clamor, através da oração, através dos joelhos no chão. E assim que a nossa vitória, quando buscamos verdadeiramente aquele que pode transformar todas as coisas, toda a maldição em bênção que ele fez. Jesus fez isso, transformou toda maldição em bênção. E nós podemos contar com ele, porque o Deus disse assim: sei o quanto eles estão sofrendo. Jesus está na sua casa. Jesus está com você. Jesus está em você. Ele sabe o quanto você está sofrendo. E ele escuta a sua oração. E aonde a carga, ele chegará com alívio. Aonde a sentença de morte, ele chegará com a vida. Aonde a sentença de dor, ele chegará com o consolo. Aonde a falta de amor, ele enche de amor o seu coração e a sua vida. Amém? Amém. E eu queria falar então sobre Joquebede e Anrão, o que ela nos ensinou. Ela já tinha 2 filhos, Arão e Miriam. E então nesse contexto, porque quando o faraó observou que não tinha mais jeito das parteiras ajudá-lo, que não tinha mais como colocar cargas diante dos hebreus, ele liberou geral, não era mais astuto. Trouxe à luz o que estava em treva e disse: agora joguem todos os meninos no Nilo. E ele proclamou esta lei, que todos os meninos que nascessem seriam jogados no Nilo, onde havia crocodilos, seriam alimento para os crocodilos. Joquebede então tem seu filho, Moisés. E assim que ele nasceu, a Bíblia diz que ela olhou para ele e viu que ele era formoso. Algumas traduções dizem que ele era bonito. Uma mãe, quando pega o seu filho, sabe que ele é diferente. Joquebede viu que ele era diferente, que ele era especial. Deus estava neste negócio. Deus estava com ela. Deus estava com aquele menino. E ela consagrou a vida a Deus. Joquebede se encheu de coragem. Conjecturo eu, que orou a Deus e pediu: Senhor, salva meu filho. Me dê um plano. Conjecturo eu que ela pediu uma estratégia. Como salvar aquele menino. Durante 3 meses ela amamentou, escondendo aquele menino. Provavelmente com muita oração, com muito medo de que escutassem o choro daquele menino. E eu imagino aqueles 3 meses, ela começou então a planejar um modo de salvar o menino. Em Êxodo 2 diz, Êxodo 2 de 1 a 10, que ela começou a confeccionar um cesto de junco. Passou betume, passou piche, para colocar aquele cesto no rio onde havia um decreto de morte. Provavelmente ela pensou: o rio será a salvação do meu filho. Não vou sepultar meu filho no rio. E Deus estará comigo. Provavelmente ela deve ter dito isso. E então ela confeccionou durante aqueles 3 meses, orientou Miriam. Veja a sabedoria de uma mãe. Confeccionou, conversou com Miriam: vou colocar esse cesto no rio. Miriam, você vai atrás, vai ver aonde vai esse cesto. E se este cesto chegar na mão da filha do faraó, você vai entrar em ação.
e vai se oferecer para que eu possa amamentar. Veja a sabedoria da mãe. Veja como Deus a orientou, como Deus a dirigiu, porque muito provavelmente Joquebede pediu a Deus uma direção. Amém? Você pede a direção, como agir com seu filho, como agir com seu marido, como agir com seus filhos, seus parentes, seus irmãos. Provavelmente ela deve ter pedido, porque foi maravilhoso plano estratégico que salvou Moisés. E eu fico imaginando também o dia, se aproximando o dia dela colocar este cesto naquele rio. Quantas vezes nós, com os nossos filhos pequenos, quando está chegando o dia de levar na creche, e a moça vem pegar o nosso filho, leva lá para dentro, e a porta se fecha e nós vamos chorando para o trabalho, não é verdade? Porque nos separamos do nosso bebê. Muitas vezes colocamos nossos filhos já mocinhos, primeira vez que vão andar de ônibus, primeira vez que vão andar de metrô, primeira vez que vão sozinhos para o trabalho, primeira vez que vão fazer uma viagem. Nós já como mães nos angustiamos tanto, porque vamos ficar alguns momentos longe dos nossos filhos. Imagine então Joquebede, que pensou, talvez eu nunca mais veja meu filho. Imagina como estaria então o coração desta mãe. Mas a fé extraordinária e confiança de Joquebede colocou seu filho no cesto, sabendo que Deus era com ela. Esta fé extraordinária que me inspira e queria encorajá-la também a sair daqui com esta fé de que Deus é contigo. E ela então colocou o menino ali, provavelmente foi para casa orar, mas Miriam acompanhou o cesto. Então, a filha de Faraó estava indo banhar-se no rio com suas servas, avistou o cesto, pediu que tirassem o cesto da água, e assim que viu, ela se maravilhou com o menino e disse: este filho é filho dos hebreus. E neste instante, entra em cena Miriam. Gostaria que alguém viesse amamentar um menino? Eu conheço uma pessoa que pode ser a ama de leite deste menino. E então a filha de Faraó disse: vai buscá-la. Eu fico imaginando também: mãe, você não vai acreditar, mãe, deu certo. Deus. Estou imaginando elas dando glória a Deus, né? Se fôssemos nós, iríamos dar glória a Deus. Vamos lá, filha, vamos lá, que Deus é maravilhoso. E lá se foram louvando a Deus, imagino eu. E lá chegaram, e a filha do Faraó disse: leve o menino, amamente-o, e depois quando ele crescer, você me traga de volta, e ainda vou lhe dar uma quantia. Deus não é maravilhoso? Mais um chapéu em Faraó. A própria filha financiou a educação de Moisés no seio da mãe, no seio da família, aonde ele teve a oportunidade de aprender do Deus único, deste Deus maravilhoso, que ele teve tanta intimidade que Moisés falava face a face. Esta mãe se preocupou em educá-lo para conhecer Deus, o pouco tempo que ela teve. Por isso que eu disse no início, o pouco tempo que temos precisa ser precioso para Deus. As suas palavras, às vezes pouco tempo que você tem com as pessoas, precisam ser para edificar a vida das pessoas. Precisa ser para trazer Deus, Jesus Cristo, para que as pessoas conheçam este amor maravilhoso, esta graça maravilhosa, a salvação maravilhosa. Porque o nosso tempo é precioso. A nossa boca é para abençoar os outros. Os nossos braços é para amar o outro. E o nosso coração é para perdoar o outro. Por isso que nós precisamos pensar como vivemos.
Qual é o sentido do dia a dia? Não andem existindo simplesmente para cumprir rotinas e cumprir metas. Viva uma vida de abundância para Jesus Cristo. A sua vida é muito importante. E Joquebede me mostrou isso. Que o pouco tempo que ela teve, ela usou para abençoar a sua família. Diante de uma circunstância tão adversa, de escravidão, de trabalho árduo, ela estava ali educando seus filhos nas Escrituras, sobre o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas ali ela foi então agraciada, onde não havia dinheiro entre os hebreus. Deus deu provisão a Joquebede para cuidar do filho da melhor forma possível. E quando ele cresceu, então, ela levou a filha do faraó, devolveu o menino, e ele foi educado no palácio, no nariz de faraó, debaixo do nariz. Mais uma vez, faraó ficou no vácuo. Não sabia que dentro de sua própria casa estava aquele que seria levantado um dia para libertar o povo de Israel do Egito. E aquele que falaria face a face com Deus. E ali ele foi instruído em todas as ciências, foi instruído em todas aquilo que necessitava em línguas, conheceu sobre estratégia militar, foi bem alimentado, sabia lutar, foi preparado por Deus para aquilo que ele faria anos depois. E o coração de Moisés era com Deus. Tanto que o dia que ele viu, então, um egípcio matar um hebreu, ele se rebelou. E teve que ir para o deserto, mas era propósito de Deus, isso é uma outra história. Mas Joquebede foi vitoriosa, porque, em primeiro lugar, ela colocou Deus no coração. Consagrou a vida dela e a família dela a Deus. Agiu pela fé corajosamente. Pôs o seu plano em ação. Quantos planos você tem no coração? E muitas vezes você não faz porque tem medo de não dar certo. Aqui, ela não tinha muita opção. Ela precisava agir e pôr o plano em ação. Mas ela confiou em Deus. Confiou no Deus de Israel. Porque ela sabia que aquele menino era formoso, era de Deus. Confiou na graça e na misericórdia de Deus. Você precisa confiar e agir. Não basta só ter fé, precisamos agir pela fé. Amém? E então, além de ensinar o menino e ter uma família toda, a família de Anrão e Joquebede foram grande referencial na história da humanidade. Veja o que esta mulher fez. Arão, sumo sacerdote. Miriam, profetiza. Louvava, cantava, ensinava música a todos. E Moisés, o grande Moisés, que libertou o povo, não só que libertou, mas caminhou com o povo no deserto, escreveu as leis, falava face a face com Deus. Esses são os filhos de Anrão e Joquebede. Esta é a família de Anrão e Joquebede. E na Galeria da Fé está escrito assim, em Hebreus 11, 23. Consegue pôr aqui que eu não estou. Hebreus 11, 23. Consegue pôr? Achei aqui. Pela fé, Moisés, recém-nascido,
foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Tanto Joquebede como Anrão estão aqui na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Tiveram o seu feito registrados por Deus, porque não temeram o decreto tirânico do rei. Não tema as palavras contrárias de Satanás na sua vida. Você tem um Deus que te guarda, um Deus que te prospera, um Deus que te provê, um Deus que te derrama sabedoria e estratégia. Não tema, porque Ele veio para termos vida em abundância nele. Por isso, a sua arma de combate é a oração, é o clamor, é o temor, é a adoração, é a obediência. Adorar a este Deus maravilhoso que pode todas as coisas. Adorar a este Deus onde não há impossíveis. E tudo é possível que crê. E tudo que pedires em meu nome, crendo, eu o farei. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Todo aquele que pede, recebe. Amém? Este é a nossa arma, o clamor e a obediência. Que você possa entender. Às 10, consigo no primeiro. Joquebede, Deus em primeiro lugar, o Senhor é glória. Passou uma vida glorificando a Deus com a sua família. 2, decidiu criar os filhos no cativeiro, sonhou os sonhos de Deus. Não se atentou para as circunstâncias. 3, não se curvou a decretos de morte. Manteve a fé e confiou em Deus. Não se entregou o filho, não entregou o filho à morte. Não desistiu. Em Eclesiastes nós temos tempo para todas as coisas. Para plantar, colher, para chorar, para rir, para juntar, para espalhar. Mas em Eclesiastes não há tempo para desistir. Não desista nunca. Se encheu de coragem, preparou um plano de ação, ensinou seus filhos na fé, sua família fez parte da história de Israel, foi mulher de Deus até o fim, com seu casamento nos heróis da fé, Hebreus 11, 23. Amém? Amém, queridos? Eu peço a Deus que abençoe a todos vocês e que esta mensagem possa encorajar vocês a agir de modo diferente. O que é que você está fazendo com seus filhos, com seu marido? O que é que você está fazendo na sua casa? Como você está investindo seu tempo na vida? Como você está investindo na vida dos seus filhos? Com aquilo que realmente é importante, com a palavra de Deus? Quanto tempo você tem investido em oração pela sua família? 5 minutos? 10? É isto o valor que tem sua família? O que você está fazendo a despeito das suas famílias, da sua família, dos seus que você ama? Estamos aqui celebrando o Dia das Mães, mas é o dia da família. Porque tudo que envolve mãe é família. Portanto, que você saia encorajado a hoje não levar uma mensagem que você reproduz do post. Sabe essas mensagens que vem no postzinho? Você acha bonito uma mensagem, você repassa. Mas que você seja original em cada mensagem, para cada pessoa. Diga, Rosinha, essa mensagem é para você. Cida, essa mensagem é para você. Não é uma mensagem para todo mundo. Dê nome, seja original. Direcione a pessoa que você quer passar uma mensagem, porque aquela pessoa é especial. Não é mais um para dar parabéns. Não é mais uma para dar Dia das Mães. O seu post não é bonitinho porque veio de outra pessoa. O seu post é o seu coração para aquela pessoa que vai fazer a diferença. Porque se você ligar para alguém que você não vê há muito tempo, essa pessoa jamais vai esquecer
Às vezes, uma pequena palavra autêntica sua muda uma vida. Muda uma vida. Uma ação sua muda uma família. Crê no Senhor Jesus e serás salvos, tu e tua casa. Amém? Obrigada pela oportunidade. Deus abençoe.